Bom dia, meus queridos amigos. Estamos em mais uma semana do mundo pós-vitória do Bolsonaro, né? Mulheres sendo alvejadas por metralhadoras, homens andando com guarda-chuva pra lá e pra cá, caos nas ruas, a civilização em ruínas após a vitória do Coiso, né? Ele não, mas ele ganhou. E como começa a segunda semana? Começa com uma análise sobre um vídeo que rolou do canal Ilha dos Barbados, que é ali do Cauê Moura, do Rafinha Bastos e do PC Siqueira, tratando das eleições, e eu vi um vídeo muito interessante deles, eu vi algumas análises muito bacanas deles, e eu vou comentar essas análises e vou expandir um pouco o campo que eles abordaram, né? Acho que vai ser um vídeo legal para você assistir até o fim. Assista, que se você quiser conhecer o drama da esquerda, esse vídeo vai tratar. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho se quiser ajudar a gente, o maior movimento de direita do mundo, www.mbl.org.br/contribua. Pois bem, meus queridos amigos, o trecho que vocês verão agora é surpreendente. Temos uma autocrítica vinda da esquerda, vindo de figuras que se colocam como figuras da esquerda. O Rafinha Bastos nem tanto, né? Ele é meio pra lá e pra cá, mas enfim, são figuras que a gente pode enquadrar ali do lado da esquerda. Deem uma olhada nessa autocrítica que eu vou comentar. Vou mandar um trecho agora que passou no programa deles. Esses hippie chique de merda. Eu queria entrar nisso, eu queria falar sobre isso. Esses cara que se acham descolado, que ficam defendendo umas causas que nem eles acreditam. É porque é a onda do momento. Deixa eu falar, Eu fico puto. Tem uma linha de pensamento que concorda. Eu concordo completamente com você. E tem toda uma linha de pensamento que argumenta que um dos grandes motivos da ascensão do Bolsonaro são essas pessoas. Esse lance da galera, a galera cirandeira de dedo no cu, tá ligado? Isso. Esse negócio do é assim que você quer, arroba, sabe? Lacração, sabe? Esses filha da... Pois bem, muito interessante, hein? Primeiro, o Rafinha Bastos mete o dedo na ferida, e eu que ia imaginar que, pô, isso aí vai vir, o PC Siqueira, o Cauê Moura vão querer passar um pano, não. O Cauê Moura foi pra cima, ainda falou do cirandeiro, dedo no cu lá, acho que daquela peça Macaquinhos, e falou a seguinte tese, a tese de que o Bolsonaro cresceu justamente por causa dessa turma do politicamente correto, dessa turma da lacrosfera, dessa esquerda bizarra. E o que eu acho disso? Olha só, eu acho que é uma verdade parcial, né? Isso não explica necessariamente a vitória do Jair Bolsonaro. O fenômeno desse surgimento dessa direita que vocês tanto desgostam, né? Que inclui o Movimento Brasil Livre aí no meio, remete a 2013, né? 2013, quando houve aquelas pessoas que saíram às ruas, primeiro foi um movimento de esquerda, né, tratando de uma pauta que era até bizarra, do querer passe livre para todo mundo, porém, a classe média tomou e aí começou a tratar, não, saúde, porque você está investindo em estádio, você não tem hospital, tal. Foi a primeira revolta, e era uma revolta assim, sem cérebro naquele momento, era uma revolta sem agenda, sem inimigo, não tinha cabeça, as pessoas estavam reclamando de tudo, mas aquilo serviu para demonstrar o mal-estar da população contra um modelo de Estado, um modelo de administração, um modelo de governar, que era um modelo que estava caracterizado pelos últimos 10, 12 anos, ali a época do governo Dilma, e também pelo nosso Estado patrimonialista, um Estado que vive de mamar do cidadão, em vez de servir o cidadão, ele serve-se do cidadão. Só que as pessoas não tinham uma compreensão, não havia a formulação teórica e política para que elas pudessem fazer o combate a ele. As pessoas ora xingavam o Renan Calheiros, poucos xingavam a Dilma, quase nunca falaram do Lula. Porém, quando houve a reeleição da Dilma em 2014, esse fenômeno ganhou um corpo maior, que surgiu, por exemplo, o Movimento Brasil Livre, né? As ideias de direita, as ideias liberais, conservadoras, elas tinham tomado corpo, havia uma análise de cenário, uma compreensão do momento, e aquela inconformidade com o Estado gigante, com o Estado opressivo, com a realidade das coisas do Brasil, com a corrupção sistêmica, aquilo se converteu em uma ação ideológica, né, em um plano político, que é a formulação de uma ideia de Brasil. Aquele Brasil verde e amarelo que a imprensa tratou logo de atacar, o Brasil dos coxinhas, eles tentaram falar, vocês são direitistas malucos, beleza. Ao nos rotular, eles criaram também uma identidade comum e nós falamos, beleza, eu aceito ser um coxinha verde e amarelo. E ali começou a surgir esse fenômeno dessa nova direita. Porém, dizer que ela surgiu em oposição, como foi colocado ali pelo Cauê Moura, simplesmente ao politicamente correto, essa é a minha verdade. O Bolsonaro, ele cresceu, ele pessoalmente, por um bom tempo ali, enfrentando o politicamente correto. Teve a briga famosa dele com Maria do Rosário, as brigas com Jean Willis, a kit gay, as brigas na Comissão de Direitos Humanos. Ele se valeu muito disso para crescer, muito. Porém, o voto nele não foi um voto só baseado nisso. Quando agora, nos últimos anos, a gente teve, por exemplo, a Lava Jato e inclusive a queda, a derrocada do governo Temer, tem o escândalo do Joesley, o Bolsonaro se aproveitou muito disso. Porque outros candidatos, por exemplo, que não eram corruptos ou não se aproveitavam dessa agenda esquerdista, o João Dória, por exemplo, hoje, há candidatos que vinham com uma agenda reformista, eles simplesmente não conseguiam crescer porque a crença na própria política tinha sido derrubada. E a crença na própria política foi derrubada e quem
quem se aproveitou politicamente desse momento. O Jair Bolsonaro se colocava como alguém que estava completamente fora do sistema, que não aceitava negociar com o establishment, não aceitava negociar com o centrão. A lógica do Bolsonaro é uma lógica de ruptura com o sistema, não só com o politicamente correto. Então, assim, primeiro que a explicação é muito boa, a que eles estão dando, o reconhecimento desse problema da esquerda é bom, mas ele não explica tudo. A minha discordância, né, é só nesse sentido, ainda que eu fique extremamente feliz de ver eles reconhecendo esse problema, um problema muito grave. Mas eu vejo isso aí muito mais como uma doença dentro da esquerda do que uma explicação completa para o fenômeno que é o Jair Bolsonaro. O fenômeno que inclui o Jair Bolsonaro é um fenômeno muito complexo. Né? Não é à toa que assim, eu acho que o Jair Bolsonaro, ele mira o ataque dele na esquerda, mas na prática quem ele está centrando não é a esquerda, é o próprio centrão, é o próprio establishment. Vamos aí agora para outro trecho que também é bem interessante. O que me irrita no Bolsonaro é o despreparo, porque a indignação dele com essa esquerdinha eu hoje carrego. De verdade. Então, mas... Só indignação. Porque o despreparo, a idiotice, só que tem uma esquerda babaca nesse país que irrita e faz com que o conservador, que no caso não sou eu, mas é essa turma que acaba abraçando a causa do cara, que finalmente fala essas coisas de uma maneira politicamente incorreta. Também assim, ele faz um trabalho que o Trump fez de forma muito competente, que é jogar o público contra a mídia. É muito cuzão. Porque funciona pra caralho. As pessoas acreditam que dá pra distorcer um discurso ao vivo. Porque a mídia é isso, tá ligado? E a mídia também é babaca. E te digo mais, redação de jornal é esquerdinha, irmão. E aí o discurso fica monotemático. No jornal lá que não era não, mano. Não, acho que tem muita divisão disso. Você tava no jornal do nazismo também? Não, pô, mas... Esse trecho aqui é bem interessante. O Rafinha Bastos bate também na imprensa. Ele deixa claro, as redações são formadas por uns esquerdistas chatos pra caralho, etc. Depois, eu não continuei, o PC Siqueira discorda, mas isso não vem muito ao caso, porque a análise do Rafinha Bastos está correta. Né? Ele fala da estratégia que o Bolsonaro utiliza, que é uma estratégia que o Trump também utilizou de jogar a população contra a imprensa, mas não é que eles faziam isso. Eu me coloco no lugar do Bolsonaro porque o MBL sofre os mesmos tipos de ataque da imprensa vindo do Bolsonaro. O cara que vive na bolha da redação, a redação é a bolha que reflete a realidade de certos bairros, não é a realidade de certas classes sociais, são bairros, são regiões. Porque não dá pra falar que a elite de São Paulo é toda de esquerda. Né? Certa elite é de esquerda, certa elite do Rio de Janeiro é de esquerda, e as redações são tomadas por esse tipo de pessoas, gente ligada a uma certa economia criativa, jornalismo, design e tal. É um nicho. É o pessoal que sai das faculdades de humanas, basicamente, faculdades técnicas de humanas, às vezes de design, às vezes jornalismo, etc. Elas acabam caindo nesse universo. E eles acreditam que a moral deles, os costumes deles, a forma deles de enxergar o mundo são compartilhados pelos outros. Quando não são compartilhados pelos outros, é porque esses outros são errados, são pessoas terríveis, né? Esse é o drama do politicamente correto. E aí, quando eles encontram o oposto, eles encontram o outro, que é quando eles encontram o Bolsonaro, eles encontram nós do MBL, ou conservadores, ou pessoas com ideias liberais na economia, eles se chocam, né? E aí eles sempre tentam pintar uma caricatura. E essa é a coisa mais estúpida que você possa fazer, né? Quando você é uma pessoa que quer entrar no jogo político partindo para o enfrentamento mais simples possível, você vai lá e trata o cara como caricatura, transforma o cara numa coisa idiota, distorce, e aí você, vence. Mas não é isso que aconteceu. A imprensa tentou fazer isso o tempo todo. O tempo todo. Já fomos chamados de fascistas, nazistas, censuradores, só que isso não cola. E o pior, quando você, né, com essa nova moral, bate no senso comum das pessoas, aí, cara, esquece, porque você não bateu no Bolsonaro, você não bateu no MBL, você não bateu no Trump, você bateu na família das pessoas, você bateu nos valores mais profundos daquelas pessoas. Aí, bicho, aí não tem o que segurar, não. Aí não dá pra... Aí o negócio vai. E aí é isso que acontece, esse fenômeno, essa onda. Ao ficarem brigando, né, a imprensa foi muito assertiva nisso. Ela ficou brigando, deixando muito claro que ela não gosta do Bolsonaro, que ela não gosta do Trump, que ela não gosta da direita, do surgimento dessa nova direita no mundo inteiro. Ela só faz a direita crescer. Então, isso ajudou a legitimar o crescimento e é natural da postura do Trump, da postura do Bolsonaro, ou nossa, fazer esse enfrentamento à imprensa. Né? Querendo ou não, existe uma guerra, inclusive guerra mercadológica. Né? Nossa, o meme, um bom vídeo, uma boa matéria de um blog, está enfrentando a velha imprensa, está tirando o faturamento deles. O Globo, quando tenta nos censurar, não tenta nos censurar só porque eles estão preocupados com fake news. Né? Vamos ser claros, o Globo está perdendo faturamento. Né? O Globo teve que juntar a redação do Globo, da época, de um monte de coisa, colocar num lugar só porque não tem grana para alugar lugares diferentes. Então, concordo e parabenizo a análise do Rafinha Bastos, é uma análise interessante. A reflexão que eles colocaram ali é uma reflexão que a esquerda está fazendo em alguns outros lugares do mundo, que é, será que está correto eu manter essa
bosta do politicamente correto, essa lacração, esse discurso chato, esse discurso sectário. No próprio vídeo ali, o Cauê Moura fala, nós estamos queimando pontos. E estão. Vocês estão contrariando o senso comum, vocês estão contrariando os valores das pessoas, estão contrariando tudo que as pessoas acham mais natural. Basicamente, vocês estão trazendo uma agenda completamente antinatural, destruidora de valores, destruidora de tecido social e achando que isso vai acontecer impunemente. Não vai. Eleitoralmente, todo mundo que está postando essa agenda está se dando muito mal. Não é pouco mal, é muito mal. A própria esquerda está repensando isso e aí é interessante ver como é que isso acontece, né? O Slavoj Zizek, ele é um pensador da esquerda, ele é uma espécie de um marxista mais tradicional. Ele não fica perdendo o tempo dele com essa putaria do politicamente correto. Num vídeo dele, eu vou colocar aqui na descrição, vai estar abaixo, assistam esse vídeo, se você fala inglês, assista, se não fala, põe a legendinha ali, é bem legal. Ele fala o seguinte, que o politicamente correto é uma forma de totalitarismo. Isso está vindo de um cara de esquerda, um comunista. Ele fala lá, né, ele dá um exemplo que é um exemplo muito bacana. A forma clássica de totalitarismo é o pai, que é uma figura de autoridade, vira pro filho e fala, filho, você tem que ir na casa da vovó, por exemplo, né? Vai na casa da vovó e eu mando em você, você vai na casa da vovó. Essa é uma relação de poder, o pai manda, o filho obedece. Fala, o problema, né, agora vamos para como é que seria essa relação pós-moderna. O pai, pós-moderno, vira pro filho, olha filho, você, né, tem que construir um amor para sua avó, então você tem que ir na casa da sua avó, não porque eu estou mandando, você vai de comum acordo, vá se você quiser ir. Porém, você tem que gostar da sua avó e você tem que gostar de ir na casa da sua avó. E aí, nesse sentido, eu não sei exatamente se é esse o exemplo, eu vi esse vídeo alguns meses atrás, mas é um vídeo muito bom. E aí ele está falando, essa forma de totalitarismo é muito pior, que ela não apenas obriga você a ir, né? Você finge que não briga, você finge que está vindo uma liberdade, você briga a consciência do cara mudar. Né? Antigamente, eu sou um líder totalitário, eu sou o Hitler, eu falo, eu não gosto de fulano, se eu sou o Stalin, tal grupo, não faça isso, não faça aquilo. Agora não, você é obrigado a gostar, você é obrigado a mudar a sua própria consciência. Né? Que é a tirania do politicamente correto, uma tirania sobre a consciência das pessoas. Olha, não basta você tolerar alguém que é trans, você tem que gostar disso, você tem que desenvolver uma espécie de afeto a isso. Não, né? Você não é obrigado a gostar de ninguém, você não é obrigado a gostar de nada. Né? E esse tipo de totalitarismo novo que o politicamente correto faz, ele é sufocante, ele é opressivo e ele está revoltando as pessoas. E como nós não vivemos um sistema totalitário ainda, as pessoas utilizam-se do próprio sistema democrático para enfrentar isso. E aí o Slavoj Zizek, que é um crítico quanto mais desse tipo de esquerda, ele quer um retorno da esquerda, a esquerda mais materialista, a esquerda mais marxista, clássica, que trate das relações de poder, das relações de capital, que faça o confronto ao capitalismo de uma forma mais direta. Aí entra um problema, ele está certo nessa análise dele, né? Essa esquerda pós-moderna é uma espécie de remendo que a esquerda faz para se manter eleitoralmente viável. O problema é que a esquerda clássica, que vale dessa luta, dessas relações materiais, ela se vale muito, por exemplo, estruturas econômicas clássicas, como a fábrica, né, as grandes empresas, onde tem o público sindicalizado, aquele trabalhador sindicalizado que faz o confronto, e esse trabalhador não está mais existindo no Ocidente. Esse tipo de modelo, ele cada vez mais está mudando, porque você está tendo um Oriente que está se sindicalizando, está se industrializando, esses empregos estão saindo. O que está acontecendo com a massa das pessoas é, esse trabalhador antigo, ele perdeu o emprego dele, e aí ele perde, ele vê a queda no padrão de vida dele e ele faz o quê? Ele vota em quem acha que vai protegê-lo, que vai proteger seus valores. É por isso que essas pessoas dos Estados Unidos votaram no Trump e essas pessoas aqui no Brasil, elas votaram no Bolsonaro. Olha lá, olha a região do ABC em São Paulo, dá uma olhada nessas regiões altamente industrializadas, que as pessoas estão perdendo esses empregos. As pessoas estão votando na direita, elas não estão votando na esquerda. Esse cara que está perdendo emprego, esse metalúrgico que está perdendo emprego lá na ABC, ele está preocupado com a educação do filho dele, com a segurança dele de ser assaltado no meio da rua e com a queda no padrão de vida dele. Mesma coisa do blue collar nos Estados Unidos. Agora, essas pessoas da economia criativa, esse monte de jovem que inundou as universidades no Ocidente, né? São esses caras que a esquerda falou, puta, eu tô chegando neles, né? Porque esses caras, eles vão ser os formadores de opinião, e esses caras vão ser os criadores de caso, vão fazer o barulho, e esses caras foram a espécie do público onde eles adaptaram a linguagem do politicamente correto. Não está funcionando, não está havendo uma oposição, inclusive, geracional. As gerações mais velhas estão de saco cheio disso. O desafio da esquerda é um desafio muito complicado, porque a lógica do politicamente correto impede com que eles ganhem o grande público. Eles criam uma ojeriza muito grande, como o Cauê Moura disse, eles queimam pontos. Ao mesmo tempo, né, o sistema antigo, a lógica da guerra de classe, a guerra material e econômica está desaparecendo num mundo onde a gente tem a indústria 4.0, que é um tipo de economia completamente diferente, onde os modelos clássicos onde a esquerda se baseou simplesmente estão desaparecendo. E nesse sentido, talvez seja uma derrocada mesmo da esquerda. Não sei, o desafio que eles têm, o desafio que o Slavoj Zizek tem e outros têm,
é um desafio muito complexo. Como responder, como trazer alternativas políticas para esse mundo que está se transformando, onde a própria ideia de opressão econômica do próprio Marx, ela está se desfalecendo no ar com novos modelos econômicos que estão surgindo. Eu não sei responder, não sei se o Slavo Zek vai saber responder, a única certeza que eu tenho é que o PT, com o politicamente correto, o PSOL e a lacrosfera, com certeza não irão responder. É isso aí, muito obrigado.